São João Batista aparece na história como uma espécie de amanhecer antes do sol. Antes de Jesus começar a pregar publicamente, antes dos grandes sinais, antes das multidões seguirem o Cristo, existe um homem no deserto, simples e firme, preparando o caminho. E quando a gente fala dele, é impossível não sentir esse contraste. Um homem que não procura palco, mas que acaba sendo ouvido por uma nação inteira. João nasce de um jeito que já carrega um ar de promessa. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram pessoas de fé, já idosos, e não tinham filhos. Para o mundo, a história deles parecia encerrada. Deus gosta de recomeços. A tradição conta que esse nascimento acontece como resposta de Deus, como sinal de que algo novo estava para acontecer. E João cresce com uma identidade muito clara. Ele não veio para ser o centro. Ele veio para apontar o centro. Enquanto muita gente buscava poder, João escolhe o deserto. E isso não é detalhe pequeno. O deserto na Bíblia é lugar de encontro com Deus, lugar de purificação, lugar de verdade, porque lá não tem distração. João vive de modo austero, com simplicidade extrema, como alguém que não quer nada que o prenda. Ele não queria ficar confortável. Ele queria ficar obediente, e essa é uma curiosidade que ajuda a entender o impacto dele. A vida de João era a própria mensagem. Ele não pregava uma coisa e vivia outra. Ele era coerente, e isso, mesmo hoje, mexe com o coração das pessoas. A voz de João começa a ecoar. Ele chama o povo ao arrependimento, mas não como quem humilha, e sim como quem acorda. Ele fala de mudança real, de coração limpo, de vida alinhada. E o povo vai. Gente simples, gente ferida, gente cansada de religiosidade vazia. Eles chegam ao Jordão e João batiza. O batismo de João era um sinal de recomeço, de decisão interior, de vontade de voltar para Deus. E é interessante notar, ele não oferece luxo, não promete facilidade, ele oferece... E a verdade, quando vem com sinceridade, atrai. Só que João não era apenas um pregador diferente, ele era alguém que enxergava o tempo de Deus com nitidez. Ele falava que alguém maior estava chegando. Ele repetia com o coração cheio de reverência que não era digno nem de desatar as sandálias daquele que viria. Esse detalhe mostra a humildade dele. João tinha multidões, tinha influência, tinha atenção, e mesmo assim não se apropriava disso. Ele sabia o lugar dele. Então acontece o encontro que marca tudo. Jesus vai até João para ser batizado. Imagina a cena. O rio, a poeira, o povo observando. João reconhece algo, um tremor de reverência ali, porque João entende que não está diante de um homem comum. Ele hesita, como quem diz, eu é que deveria ser batizado por ti. Mas Jesus insiste, e João obedece. É um momento de entrega e alinhamento, como se o céu dissesse, agora começa. Depois disso, João aponta para Jesus de forma pública. E é aqui que nasce uma das frases mais fortes associadas a ele, a ideia de que Jesus precisa crescer e ele, João, diminuir. Isso não é tristeza, é maturidade espiritual. É compreender que a missão é servir ao propósito de Deus, não ao ego. Outra curiosidade importante é que João não era morno, ele era firme. Ele denunciava injustiças, chamava as coisas pelo nome, não se dobrava para agradar. E isso tem um contexto onde líderes tinham poder e muitos tinham medo de falar. João fala. Ele critica um relacionamento errado do rei Herodes, e isso mexe com interesses, mexe com orgulho, mexe com autoridade. Resultado, João é preso. E aqui a história fica mais humana ainda, porque a prisão é um lugar de silêncio e dúvida. Em relatos do Evangelho, João chega a mandar discípulos para perguntar a Jesus se ele era mesmo o esperado. Isso não diminui João, isso torna João real.
Mostra que até os mais firmes podem passar por momentos de sombra, e ainda assim ele não abandona. João permanece preso, e no meio de um ambiente de intrigas e vaidades, acontece o fim doloroso. Por causa de uma promessa impensada, pressão e manipulação, João é condenado e morto. Não é um fim glorioso no sentido humano. Não tem multidão defendendo. Não tem resgate. Tem silêncio. Mas é um silêncio que pesa como testemunho. Ele preferiu perder a vida a perder a fidelidade. Isso transforma São João Batista num símbolo raro, o homem que aponta para a luz e aceita ficar fora dos holofotes. E talvez o mais bonito de São João Batista seja isso. Ele não vive para si, ele vive como ponte. Ele prepara o caminho, ele abre espaço, ele ensina que o coração precisa se alinhar antes de receber o Salvador. Ele nos lembra que arrependimento não é se odiar, é voltar, é recomeçar, é tirar o que atrapalha, é limpar a estrada por dentro. Quando a gente escuta a história dele, dá para sentir um convite direto e simples. Um convite para diminuir o barulho do ego, para abandonar máscaras, para parar de viver de aparência, para preparar um caminho dentro de si para Jesus passar. Porque, no fundo, João Batista é isso, uma voz que chama a alma para o essencial. E toda vez que a gente escolhe o essencial, a gente sente paz. Paz de estar no caminho certo. Paz de estar mais perto de Deus. Se você quiser, eu também posso fazer essa história no mesmo estilo SEO máximo, com títulos, descrição e tags, igual você pediu nas anteriores.